Namaskar, bem-vindos a este webinar. Ok, vou explicar alguma coisa sobre o webinar. Vocês vão ter a possibilidade de fazer perguntas. Para fazer essas perguntas, vocês escrevem, aí tem uma das janelas do programa, é para fazer perguntas, podem escrever as perguntas. Podem fazer durante a apresentação ou podem fazer no final. Vai durar mais ou menos 1 hora com as perguntas e eu vou fazer uma apresentação sobre as práticas de yoga e de meditação. Depois deixo alguns minutos só para perguntas, mas durante a apresentação também, se tiver pergunta, eu posso ver a pergunta e às vezes responder no momento mesmo da apresentação. E penso que é só isso. Podemos iniciar. Eu vou também gravar e posso mandar o vídeo para vocês que estão participando também. Ok, e vão ter penso que mais outras 2 na próxima semana e na outra semana, que vai ser uma continuação dessa de hoje. E o título que eu dei para esse webinar seria A Minha Prática de Yoga. Meu nome é Dada Ranjitananda, eu sou um monge, estou ensinando yoga já há muitos anos, mais de 30 anos, e tudo que eu vou falar hoje são coisas que eu pratico na minha vida por tantos anos, experimentei os benefícios e gostaria de compartilhar com vocês. Bem, então iniciamos. Falamos de nós, seres humanos. O que me constrói? Não? Como eu sou hoje, o que é? É o resultado do que eu fiz na minha vida, todos os dias, particularmente as coisas que eu faço sempre, não cada dia, criam um efeito muito grande na minha mente e no meu corpo. Os movimentos que eu faço, as atividades que eu participo, o modo como eu penso, os pensamentos que estão vindo na minha mente continuamente. Assim eu viro. Não? O que eu penso, o que eu faço, me faz a pessoa de um certo modo ou de um outro modo. Então, podemos dizer que nós somos o resultado do que fazemos e pensamos durante as 24 horas dos nossos dias. Um momento só. Dia após dia e ano após ano. Imagina, 24 horas de um dia, 365 dias de um ano. Vamos a dizer que a nossa vida, com um pouco de otimismo, dura 100 anos. Então, 100 anos multiplicado por 24 horas e 365 dias, a gente vai ter aproximadamente, ou vamos ter, 876 mil horas. O que eu faço nessas horas que eu tenho? O que eu penso nestas horas que eu tenho? Me faz um ser humano de um certo tipo ou de um outro tipo? Momentinho.
Aí está o cálculo. 24 multiplicado por 365 multiplicado por 100 dá 876 mil horas. Se eu quero ser melhor, se eu quero ser uma pessoa melhor, em qualquer aspecto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, alguma coisa que eu faço. Tenho que mudar alguma coisa que eu faço com regularidade, uma coisa que eu faço regularmente. Porque uma coisa que eu faço uma vez só não vai ter um grande efeito, mas o que eu faço todo dia vai ter um grande efeito. Imagina uma coisa muito simples. Dormir. Estou deitado dormindo. Em qual posição você dorme? De costas, de barriga, de lado? E se for de barriga, qual o efeito? Segundo o Ayurveda, que é uma ciência muito antiga, dormir de barriga para baixo agrava 3 elementos ou 3 doshas no nosso corpo. Nosso corpo, segundo o sistema do Ayurveda, tem esses 3 doshas e tem que manter todos os 3 equilibrados. Mas no caso que estamos dormindo todos os dias de barriga para baixo, fica muito difícil de manter esse equilíbrio. Então, essa não é uma boa posição para dormir. Dormir de costas. Vamos ver o que o Ayurveda diz. O Ayurveda diz que agrava uma das doshas. São 3. De barriga, agrava as 3. De costas, uma só. Então, já muito melhor. Mas não é ideal. Então, evitar também de dormir de costas. É claro que a posição de costas, que é uma asana, não, a gente chama posição do morto, é uma posição muito boa para fazer relaxamento profundo, mas não é uma posição muito boa para dormir. Um detalhe, vocês que fazem yoga, se vocês fazem depois do yoga relaxar, não estar fazer o relaxamento. No relaxamento não é bom dormir. Se a gente dorme, os benefícios não são tantos quanto se continuamos conscientes, mas completamente relaxados. Então a gente pode dormir deitado sobre o lado direito. Se eu estou deitado sobre o lado direito, qual o efeito? Deitado sobre o lado direito, estimula a respiração através da narina esquerda. Então, deitado do lado direito, estimula a narina esquerda. A narina esquerda, quando está mais ativa, é muito boa para as atividades mais mentais, uma atividade mais sutil da mente e do espírito. Então, é uma boa posição para dormir. E deitado sobre o lado esquerdo, o que faz? Ativa a narina direita. A narina direita é mais para atividades físicas. Então, ativa as energias físicas. Seria bom se a gente vai deitar depois de comer, porque aí a refeição vai ser digerida bem. Então, tenha em mente, se a narina esquerda é ativa,
é melhor para atividade mental e espiritual. Se é a narina direita, é atividade mais física. Nesse momento, queria que vocês escrevessem aí na pergunta qual narina de vocês está mais ativa nesse momento. Para ver se vocês podem respirar assim um pouco com mais força e ver se é a esquerda ou se é a direita. Às vezes uma está mais blocada, a outra está mais livre, ou às vezes as duas estão. Então escreve aí qual que é. Ok, alguém disse esquerda. Esquerda seria melhor para atividades mentais, espirituais. Outros, ok, direita, esquerda. Cada pessoa, às vezes, uma está mais ativa, às vezes uma outra. E muda. Automaticamente, durante o dia, muda várias vezes. Mas, normalmente, se a gente está fazendo uma atividade mais física, começa a funcionar mais a da direita. Se é uma atividade mais mental ou espiritual, meditação, começa a funcionar mais da esquerda. Então, o que eu queria demonstrar com isso? Queria dizer que mesmo uma atividade que nós fazemos assim, praticamente automática, tem um efeito muito grande na nossa vida. Imagina, um dia tem 24 horas. Muita gente dorme 8 horas, ou 7 horas, 6 horas, às vezes 5. Então, é uma grande parte do tempo que a gente passa dormindo. Então, essa atividade de dormir é muito importante. Não só ver a posição, mas ver como é o ambiente onde a gente dorme, o quarto onde a gente dorme, como que é o ar, como que é a cama, se é muito mole ou muito macia, ou se é um pouco mais dura. Tudo é importante. Então, ter um quarto assim, bem organizado, limpo, com bom ar, ter a cama não muito macia, de modo que o corpo tenha um apoio bom e tudo. Tudo isso é importante. E depois, quando a gente acorda de manhã, é um momento muito importante. A gente está vindo de um sono profundo, ou às vezes de sonhos, não? Mas pensamos, estamos vindo muito tranquilos, relaxados, estamos retornando à nossa atividade. Estamos acordando de manhã. Qual a primeira coisa que devemos fazer? Ou seria, qual o primeiro pensamento que a gente tem que ter? Muita gente, quando se desperta de manhã, imediatamente inicia a pensar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Hoje, ou segunda-feira, tenho isso, tenho aquilo. Entra em um certo processo, né? Então, seria bom pensar que na nossa vida tem tantas coisas que a gente faz, mas nós somos seres humanos. O que a gente realmente quer na vida? O que estamos buscando na nossa vida como seres humanos? Tantas atividades, eu me levanto de manhã e já inicio a fazer tantas coisas, inicio a pensar tantas coisas. O que realmente nós queremos? Às vezes, fazendo essa pergunta, não fazendo pensar mais profundamente, não? Qual é a atividade ou qual a meta que nós temos, não que queremos. Muitas vezes as pessoas dizem,
eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro novo, uma casa nova, minha família, um emprego para o meu filho, tantas coisas. Mas isto são as coisas superficiais. Se eu pergunto a vocês agora, o que realmente queremos na vida, o que vocês responderiam? Escrevem aí nas perguntas. O que você pensa que é aquilo que realmente o ser humano busca na vida? Escrevam aí. Pouca gente está escrevendo. Ok, agora começaram aqui. Estou vendo. Ok, felicidade, felicidade. Ok, autoconhecimento, felicidade, paz, conhecer-se. Sim, ok. Realmente queremos estar bem, queremos paz. E esse conhecer quem somos, a nossa essência, são as coisas que realmente importam na vida. E essa felicidade que queremos, ou essa paz que queremos, não é só por alguns minutos, alguns dias, algumas horas, alguns anos, queremos sempre. Então, o ser humano, na verdade, está procurando essa felicidade. Ou talvez algo mais seria uma bem-aventurança, uma felicidade mais infinita, não pouco limitado, não alguns momentos de felicidade, algumas horas ou dias, queremos sempre. Então tem essa busca do que somos e essa busca da felicidade ou da paz. E no fim é a mesma coisa. E seria possível encontrar isso na vida? Para mim, penso que sim, e depende de onde estamos buscando. Se nós estamos buscando na vida externa, nas coisas materiais, não vamos encontrar. Se estamos buscando dentro, vamos encontrar não somente nós mesmos, mas também a fonte desse sentimento de bem-aventurança, de felicidade, de paz. Então, neste movimento, na nossa existência, o primeiro pensamento do dia é muito importante. Por que é importante este pensamento, o primeiro do dia? Porque com esse pensamento é como damos início, a gente põe em movimento a nossa mente, dá uma direção à mente. Assim, é uma prática ou na técnica de fazer a mente partir com um bom pensamento de manhã. E o que seria esse bom pensamento? Podia ser simplesmente pensar em alguma coisa de boa, de positivo. Podia ser também pensar em alguém que transmite esse positivo, esse bom para nós. Ou seja, ou um pensamento em algo bom, ou em alguém bom, em alguém positivo. Mas aqui, conhecer a nós mesmos, ou buscar essa felicidade infinita, está relacionado com a espiritualidade. O que seria o físico? As coisas que nós vemos tocando no nosso corpo. O que seria o mental? O que está passando na nossa mente e também partes mais profundas da mente. E o que seria espiritual? Para mim, espiritual seria quando estou pensando a alguma coisa que é infinita. Alguma coisa que é dentro, depois da mente. E aí seria espiritualidade. Então, se nós somos espiritualistas,
em vez de só pensar alguma coisa que seria positivo, porque o positivo é relativo. Se eu penso que ganhar dinheiro é positivo, ou penso que ter uma casa bonita é positivo, mas isso são coisas temporais, que não duram no tempo. Uma coisa espiritual é uma coisa que dura no tempo. Então é melhor pensar alguma coisa de espiritual. Se uma coisa de espiritual é muito vaga, muito abstrata, podemos também pensar em alguém que irradia a espiritualidade. Alguém que vibra a espiritualidade. Sabe que a gente percebe muito a vibração das outras pessoas. Por exemplo, se chega uma pessoa muito nervosa ou com muita raiva, percebemos imediatamente. É como se aquela vibração vem transmitida da mente daquela pessoa para a nossa mente. Então, se nós pensamos em uma pessoa muito espiritual, é como se aquela espiritualidade vai sendo transmitida daquela pessoa para a gente. Então, tem uma prática do yoga que diz que se de manhã, a primeira coisa, pensamos em uma pessoa muito espiritual, aquilo vai ajudar muito a nossa própria espiritualidade. E no yoga, temos um guru. O guru, o que seria? O professor, a pessoa que ensina, que guia, é um exemplo também no caminho espiritual. Então, se nós pensamos naquela pessoa, transmite um pouco daquela espiritualidade para a gente. Então, é um sistema de pensar no mestre, no guru. Qual que é o significado dessa palavra guru? Significa aquele que remove a escuridão. O que seria a escuridão? A escuridão é uma escuridão aqui espiritual. Quando a pessoa não vê a espiritualidade, quando a pessoa vê só o mundo material e inicia a pensar que só o que eu toco, o que eu vejo, o que eu escuto, só isso existe. Isso é como se tem um véu que cobre a nossa mente e a gente não vê mais do que o mundo material. Então, o guru espiritual, que seria remover esse véu, de modo que a gente possa ver a espiritualidade. Imagina um lago muito grande, mas a água desse lago está muito agitada. E além do mais, essa água não é limpa, não é cristalina, está um pouco suja. Quando a gente olha para o lago, a gente vê só a superfície e as ondas. Quando este mesmo lago tem a água muito limpa e cristalina e está muito calmo e tranquilo, olhando dentro podemos ver, tem vegetação, tem peixes, tem tantas outras coisas, toda uma outra dimensão. O mesmo acontece na nossa mente. Quando tem esse véu, a gente é como se olha, mas não vê. É como se está tudo lá, mas a gente não consegue ver. Imagina que você está num quarto escuro, a luz apagada, e tá tudo ali, tá a cama, tá as coisas, a mobília, quadros, tantas coisas estão ali, mas a gente não vê porque não tem luz. No momento em que acende a luz, a gente começa a ver tudo. Então, qual que é o trabalho desse guia, desse mestre, do guru? É como acender essa luz, não? Te dá elementos, práticas, técnicas,
abre um pouco a nossa mente para que a gente possa ver melhor. Então, o guru é importante. E como o guru entra na nossa vida? Entra na nossa vida dependendo do que a gente está pensando. Quando tem um desejo espiritual muito grande, e quando a gente inicia a procurar ou a pensar, eu quero saber o que realmente é espiritualidade. Quando esse desejo se desenvolve na nossa mente, esse é o momento que a gente entra em contato com esse guia espiritual, com esse guru. Claro que hoje, na nossa sociedade, a palavra guru é cheia de preconceitos. É difícil de entender realmente essa figura, porque muita gente se apresenta como gurus, mas não são. E usam essa apresentação como guru para ter benefícios pessoais. Mas isso não é o verdadeiro guru. O verdadeiro guru está dentro da gente e aparece fora para ajudar, para ensinar melhor, mais facilmente. Então, quando tem esse desejo de espiritualidade, situações acontecem na nossa vida que entramos em contato com o guru de um modo ou de outro. E podemos aprender técnicas, práticas, sistemas, métodos de como superar essas barreiras iniciais da nossa mente e penetrar mais dentro da gente. A gente tem que sempre pensar também que quando encontramos um guru, um mestre, não termina aí, porque vai ser nesse momento que vamos aprender coisas, técnicas, exercícios que temos que fazer, porque senão não funciona. Por exemplo, se eu aprendo uma técnica de meditação, não é que acabou aí. Esse é o início. Agora eu tenho que praticar. É como um exercício físico. Eu vou aprender um exercício físico no clube. Não, então vou ali, tem um treinador, me diz, ok, faz esse exercício para os braços, esse para os ombros, esse para as pernas. Aí eu vou e faço uma vez, e depois olho o meu braço, não mudou nada. Minha perna não mudou nada, tem até um pouco de dor. Não, isso não é para mim. Acontece muito isso na prática de meditação. As pessoas fazem uma vez, ou fazem um pouco um dia, um pouco outro dia, e querem ter resultados. Mas a mente é muito parecida com o corpo. Precisa trabalhar muito para desenvolver. O corpo precisa trabalhar muito para desenvolver. Se a gente tem um talento, por exemplo, se eu faço música, ou se eu faço arte, tenho que praticar também, tenho que fazer. Praticando, eu vou desenvolvendo, vou melhorando, vou ficando com uma capacidade maior. Não tudo vem assim. É o mesmo com a meditação. Então, nesse momento que a gente se desperta de manhã, acordamos. E agora, pensa alguma coisa de espiritual. Se é difícil pensar uma coisa espiritual, pensa alguém espiritual. Essa vibração espiritual começa a entrar na nossa mente e fazer parte da nossa vida. Então, como dizem, não? A primeira impressão é muito importante. Então, a primeira impressão do dia é muito importante. O dia começou, eu me acordei, imediatamente uma coisa espiritual. Então, tem essa técnica no yoga, que é de lembrar do guru. Essa técnica se chama Guru Sakash. E como é essa técnica? Eu explico essa técnica para vocês.
E claro que só o fato de ter um pensamento positivo de manhã, só aquilo já vai ajudar muito. Um pensamento espiritual ajuda muito. Se espiritual é muito abstrato, muito difícil, o guru é mais físico, mais fácil. É um método. E como se faz? Como se faz? Tem esse mantra em sânscrito que praticamente é uma descrição. De manhã cedo, meditar sobre o guru. Consciente dos olhos do guru, das mãos do guru. E a posição das mãos é um pouco como essa da figura aí. Esse é um Buda, e esse Buda está em uma posição, se chama um mudra. E é uma posição que transmite como uma vibração espiritual. Vocês talvez tenham visto em algum museu, em alguma revista, uma foto do Buda. E ele está em várias posições. Essa, em particular, se chama Varabhaya Mudra. E está sentado em uma flor de lótus branca. Veja também essa estátua tem a flor de lótus e tem o Buda sentado nesse mudra. Então imagina que aqui não é o Buda, mas é o nosso guru. Se vocês têm um guru pessoal, imagina o guru de vocês. Está ali nessa posição, sentado num flor de lótus, está olhando e as mãos estão nessa posição. E o mantra, esse é o significado do mantra. Em sânscrito, cada mantra tem também um efeito. Então, se alguém quer lembrar desse mantra de memória, seria bom. Mas, então eu digo um pouco o significado, olha só. Prata Shirasi Shuklebje Duinetram Duibhujam Gurum Varabhaya Kritahastam Smaretam Nama Purvakam. Se entendemos o significado, bem. Se não, enquanto estamos repetindo, imaginamos, não? Na nossa mente está essa figura muito espiritual que consideramos o nosso guru. E essa figura está olhando, te está vendo e está nessa posição dando uma bênção. Está sentado nesse lótus, nessa flor branca, muito bonita, brilhante. Isso seria um modo. E nós também estamos lembrando e cantando um mantra ou o nome desse mestre nosso. Isso seria uma técnica yoga. Bem, essa era a primeira parte. Como despertar assim de um modo muito positivo de manhã. Seria o primeiro movimento mental. Vou falar também do primeiro movimento físico. Tem o primeiro movimento mental e vou falar também do primeiro movimento físico. Porque é também importante o modo como fazemos o nosso corpo começar o dia. Então tem um exercício simples que eu apresento agora para fazer de manhã. Esse exercício se chama
Utkshepa Mudra. Como seria? Vamos praticar na cama. Então a gente está deitado na cama em qualquer posição. Mudamos a posição e a gente se põe de costas. Depois, deitado de costas, vamos flexionar os braços e pernas, um pouco aí como está na figura, trazendo as pernas sobre o peito e abraçando as pernas com os braços. E fazemos algumas vezes, não? Trazemos as pernas, abraçamos com o braço e depois esticamos de novo e de novo flexionamos, esticamos umas 3, 4 vezes. Depois que nos sentamos na cama. Esse exercício, se vocês veem, vai estimular muito o sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório. Sentamos na cama e bebemos um pouco de água, um copo de água. Água que nós deixamos ali de noite, assim está na temperatura ambiente. E bebemos assim com o copo um pouco alto, de modo que a água não toca os dentes. É como se a gente engole diretamente. É um modo de beber que a gente vê na Índia, assim, mas praticando podemos conseguir fazer. O que beber água deste modo, qual o efeito? Que movimenta mais aqui no pescoço, não na laringe, cria mais movimento e estimula mais o sistema digestivo. Depois disso, expor a região do umbigo ao ar e caminhar um pouco ao ar livre ou abrir a janela do quarto e caminhar um pouco, deixando que o ar fresco toca a região do umbigo, porque essa é a região que controla o calor do corpo. Então, isso vai estimular muito o sistema digestivo, vai evitar uma das doenças mais graves, que é quando a pessoa tem prisão de ventre. Não consegue eliminar bem, não consegue ir no banheiro e eliminar. Então se sente cheio e a comida vem inicia a ser digerida, absorvida, depois tem que eliminar, mas se a gente não elimina bem, as impurezas, as toxinas são absorvidas de novo pelo corpo. E essa é uma das causas principais de doenças. Por quê? Porque é como se o corpo se está absorvendo o veneno de novo, fica ácido, aí vem doenças. Então, esse seria esse mudra. Se alguém quer praticar esse mudra e da apresentação agora não ficou muito claro, podem escrever para mim, eu dou uma orientação, que é um bom exercício de manhã. Outro fator, que horas é bom acordar de manhã? Que horas, quando despertar? Uma regra geral seria de manhã cedo. Quanto cedo? O melhor é acordar antes que todo mundo já acordou e já começou toda a atividade. Quando a atmosfera é sutil, pacífica, tranquila, eu posso dar uma hora, assim, por exemplo, às 5 da manhã. 5 da manhã, a gente pode acordar, vai estar tudo muito, muito tranquilo. Aí a gente pode sentar, fazer um pouco de meditação. Vai ser muito diferente
do que acordar tipo às 7 ou às 8 e tem que fazer tudo com pressa, ir para o trabalho, ir para a escola ou ir fazer tantas atividades. Então, a hora de acordar também é importante. Às vezes eu faço essa comparação, que acordar tarde é como chegar no cinema depois que o filme começou. Se a gente chega no cinema depois que o filme começou, a gente não entende muito bem o filme. Aí a gente está perguntando a outra pessoa que estava antes lá, por que está acontecendo? O que está acontecendo? Não. Por quê? Porque o início é sempre muito importante. E assim é o início do dia. Então, iniciar bem cedinho, antes de que tudo começa, é importante e ajuda muito. Claro que depende das circunstâncias individuais. Tem gente que trabalha até tarde de noite e não pode despertar tão cedo, então desperta um pouco depois. Tem gente que está muito cansada e tudo, ok, dorme um pouco antes, mas a ideia é essa, despertar cedo. E dou como uma linha de base às 5 da manhã. Em certos países seria antes do sol nascer. Claro que no verão, em certos países, o sol nasce muito antes, então não é possível. Mas depende de onde vocês vivem, despertar antes do sol nascer seria muito bom. Ok. Gostaria agora de estimular a vocês a escreverem se tem algumas perguntas e eu vou continuando um pouco com a apresentação, mas é que o tempo das perguntas pode acabar. Bem, então de manhã, o primeiro pensamento, o primeiro movimento, acordamos cedo, estamos, como se diz, com uma mente mais sutil e tudo. Outras coisas importantes. Limpar os intestinos. É importante de manhã desenvolver o nosso corpo de modo que o nosso ciclo é que quando despertamos pela manhã, vamos ao banheiro, limpamos o intestino. Aí, pronto, a mente já fica um pouco mais leve, o corpo se prepara para ingerir novos alimentos. E é importante também refrescar o corpo. Como refrescar o corpo? O melhor seria tomar um banho completo. Se a gente toma um banho completo, se sente bem. Tem muita gente que não toma banho de manhã, toma banho de noite. O meu conselho é, mesmo que tome banho de noite, é bom também tomar de manhã, porque o corpo de noite está eliminando o calor, então fica um pouco quente e tudo. Tomando um banho de manhã, limpa bem, cria todo um fluxo. Então, limpar os intestinos, refrescar o corpo. Falei do banho. Banho a gente faz todos os dias. A maior parte das pessoas faz automático. Não vai no banheiro, tira a roupa, toma o banho, seca, põe e vai. Não está pensando muito, mas tem vários fatores. Tem o fator que horas fazer o banho, tem o fator qual a temperatura da água, a posição. Então, como fazer o banho para ter o máximo de benefício? Primeiro, a gente tem que pensar
Qual a temperatura da água? Fria ou quente? Água quente faz os nervos mais fracos. Água fria, um pouco mais fortes. Ok, então seria melhor fria. Mas quanto fria? Muito fria também não é bom. Então não tanto fria. Como regra geral, sempre mais baixo que a temperatura do corpo. Também de um modo que o corpo sente que é um pouquinho fria, que é fria a água. Não, que não é quente, que é fria. Se nós vamos entrar em contato com a água com a temperatura mais baixa do corpo, não? Como fazer? Porque vai ter como uma espécie de choque quando o corpo entra em contato com a água que está um pouco mais fria. Então, para preparar o corpo, como fazer? Primeiro, jogar água na região do umbigo e abaixo do umbigo. Por quê? Porque é a região que controla o calor do corpo. E ao redor da cintura. Então seria em frente, na região do umbigo, e atrás. E para baixo. Depois pegar um pouco de água, pôr na coroa da cabeça, de modo que essa água escorre sobre a coluna vertebral. Na coluna vertebral estão todos os nervos. A água escorrendo aí vai preparar o corpo todo para essa mudança de temperatura. Tá vendo? Tem um processo de preparação. Aí a gente faz o banho. Alguns outros detalhes, evitar fazer o banho em pé. Por exemplo, a gente entra no chuveiro e está em pé. Evitar isso. A posição em pé não é tão boa. É melhor a posição sentada. Pode pôr uma cadeira, alguma coisa, um banco, e a gente pode sentar e tomar banho. Ou então agachar e tomar banho. Tem um certo efeito que a gente talvez não esteja percebendo agora, mas tem um certo efeito. E no fim, para fazer o banho como uma atividade também relacionada à espiritualidade, usar um mantra. Eu não vou falar detalhes agora, mas mais no futuro. Bem, essa um pouco seria a primeira parte da apresentação. Tem alguns pontos mais que eu tenho aqui, mas eu vou deixar para a próxima vez, porque faltam poucos minutos para terminar a apresentação. E vou ver aqui se tem alguma pergunta. Podem escrever as perguntas. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Um momento. Ok, a primeira coisa aqui é que alguém disse que a prática vai basear-se sobre quê? A minha ideia nessa apresentação e nas outras sucessivas a minha ideia seria apresentar certas práticas de yoga que podem ser feitas durante o dia sem tomar muito tempo, porque eu sei que todo mundo é ocupado, todo mundo tem muito o que fazer. Então, por exemplo, a prática do primeiro pensamento. Não de manhã ter um pensamento positivo, ou um pensamento espiritual, ou pensar em uma pessoa espiritual, é uma prática que não toma tempo. Cada pessoa pode fazer e vai ter um grande efeito. Outra prática, acabamos de falar do banho, de como fazer o banho de modo que a gente tenha o máximo de benefício físico, mental e espiritual. É uma atividade que fazemos sempre, não é que vai precisar de mais tempo.
mas vai fazer de um modo mais consciente. Então, o primeiro movimento, o exercício que eu apresentei, você precisa só de alguns momentos para fazer. Então, cada pessoa pode fazer sem disturbar a rotina. Se vocês dormem na mesma cama com uma outra pessoa e fazer todo esse movimento vai despertar ou disturbar outra pessoa, o que podem fazer? Podem mover-se, podem ter um tapete de yoga aí do lado da cama, ou um tapete, e vocês vão no tapete e fazem aí, de modo a não disturbar outra pessoa. Então, a ideia dessa apresentação é mostrar essas práticas simples que podem ser feitas e que podem mudar muito a nossa vida sem tomar muito tempo. Bem, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Pode explicar por que é melhor tomar o banho sentado? Ok. Se a gente toma o banho em pé, estamos em pé, e a água vem de cima, e normalmente vai criar uma certa pressão na parte mais baixa do corpo, especialmente na parte mais baixa do ventre ou da barriga. Então, essa pressão nesses órgãos não é muito boa. Então, é melhor estar sentado. Também, por exemplo, para comer. Hoje em dia, muita gente come em pé, mas também comer em pé não é bom. Pelo mesmo motivo, a gente está na posição em pé e a gente está comendo e vai criar uma pressão na parte do estômago, do intestino, e isso não vai ser bom para a saúde. E também para o equilíbrio energético. A água está passando no corpo todo assim. Então é melhor que a água não passe desse modo, porque cria também essa pressão nas partes baixas do corpo. E por aí. E experimenta ter aí no chuveiro, tipo um banco de plástico, e quando for tomar um banho, em vez de tomar o banho em pé, toma sentado e vê se vocês experimentam ou sentem alguma diferença. Não? Bem, ok. Deixa eu ver. Ok, parece que não tem muitas perguntas, não. Eu vou terminar aqui, está no momento de terminar essa apresentação. E se vocês conseguirem participar da próxima semana, nos encontramos de novo aqui, online, né? E saudações, essa é uma saudação do Yoga Namaskar.